todos muito bem-vindos ao Teologia. Hoje é um pouco diferente, formato diferente. Estou aqui com o diretor-geral da missão BGFM Global. Estou certo? É sim. Meu chefe, vamos dizer assim, meu colega de missão. E é um prazer conversar com o pastor Daniel sobre um assunto, vamos dizer assim, importante, sobre recrutamento de novos missionários. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal para conversar sobre isso. Prazer. Eu sei que você me convidou, eu creio, 2 anos atrás. Foi. E até agora eu tentei fugir, mas finalmente ele me encontrou um lugar que eu não teve como escapar. É verdade. Pois bem, pastor, muito bom. Vamos começar falando sobre a importância de recrutar novos missionários. Certo? Qual é a importância de nós buscarmos, recrutarmos homens e mulheres para serem agentes do reino do Senhor? Realmente a resposta para essa pergunta vem diretamente das Escrituras, onde encontramos em Mateus, mas também Lucas, capítulo 10, que Deus estava entregando, mandando os seus discípulos ir na frente, preparando as cidades em que ele foi nas últimas semanas, chegando para a cruz, e dizendo para eles preparar o caminho, para ele ir lá pregando o evangelho. E naquela passagem ele acaba dizendo para eles que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, orem para o Senhor entregar mais obreiros. E realmente, se for a verdade naquela época, ainda é hoje, porque tem muitos lugares carentes, não somente dos outros continentes e outros países, mas até aqui no nosso Brasil. Interessante que o texto ele não sugere que nós peçamos por dinheiro ou outra coisa qualquer. Ele pede para que nós oremos por mais trabalhadores. E realmente, eu acho que a igreja tem de lembrar que a necessidade não é para recursos assim. O maior recurso que BGFM tem, o maior recurso que qualquer igreja tem, são o povo. E a coisa que é mais difícil para nós abrir a mão e entregar para o Senhor, são o povo. Exatamente. E concernente a pré-requisitos, quais são os pré-requisitos que o senhor usa, que vocês usam para recrutar novos missionários? Certo, uma boa pergunta. Uma das coisas no passado que sempre foi buscado é alguém que tem completado alguma coisa como seminário. Mas eu gosto de dizer que nossa prioridade hoje em dia não é alguém que é realmente formado, mas alguém que é preparado. Então, às vezes, pessoas terminam fazendo uma escola bíblica, ou vamos dizer, instituto bíblico, ou até seminário. Mas se eles, durante aqueles anos, não estavam participando na igreja, não estavam praticamente servindo o Senhor na igreja, não estavam realmente sujeitando-vos para a liderança da igreja, eles terminam não sendo útil para a obra. Então, nós temos pessoas, não somente os jovens que estão formando, que querem ser missionários, mas até pessoas que têm servido uns 20 anos em outra coisa, que estão dizendo agora, ei, o que eu quero fazer com minha vida para a glória do Senhor? Então, o BGFM com certeza quer obreiros que são bem preparados para o ministério, que entendem bem a palavra de Deus, que têm um compromisso com a hermenêutica certa, mas encontramos isto nas igrejas, pessoas que até não se prepararam formalmente. Então, este é o que a BGFM está procurando. Pessoas com dons provados na igreja, que podem levar estes dons espirituais para servir em missões. Perfeito, perfeito. Eu sei que o senhor vai muitos em acampamentos de jovens. E qual é o impacto que o senhor percebe nesses jovens quando o senhor vai lá para tentar recrutar, para falar sobre as necessidades dos campos? Como é que o senhor sente os jovens ouvindo sobre a necessidade? Realmente, quando eu voltei para os Estados Unidos em 2011, eu estava ouvindo com muitos líderes da igreja e líderes em missões que os jovens de hoje são frágeis, que eles não têm compromisso. Na verdade, eu estou vendo jovens hoje que querem até dar sua vida para servir o Senhor, mas eles não querem ir lá só. Eles querem participar de uma equipe. Então, eles não querem que você fale, vai lá e dá a sua vida. Eles querem que você fale,
Vamos lá junto. Uhum. Então, o impacto grande que BGFM tem é porque eu sou parte também da liderança no Uhum. Brasil. Quando eu falo com um jovem, eu posso dizer para um jovem, um casal, eu posso dizer, eu conheço um casal que será perfeito para vocês, aprender com ele, para eles ajudar você, discipular vocês no ministério. E realmente este ajuda muitos, porque eles querem saber que eles estão investindo suas vidas em algo que Uhum. realmente vai fazer diferença. A outra coisa que eu quero dizer é que eu acho a maior decisão para os jovens hoje em dia não é eu vou servir o Senhor em tal lugar. Uhum. É decidir que eu vou enviar minha vida ao Senhor, dizendo, Senhor, minha vida pertence ao Senhor, fazer o que você quer. Uhum. Quando nós resolvemos fazer isso, realmente o Senhor vai nos guiar. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai usar pessoas em nossas vidas. Mas estou pensando a palavra em inglês, surrender, entrega da Entrega. vida, Aham. é uma coisa tão importante, não somente para os que serão missionários, mas para todo crente. Reconhecer que Cristo tinha feito o quê? Efésios 2, 8 e 9. Nós lemos como nós fomos mortos em Uhum. pecados, condenados, mas versículo 4 ou 5, mais Deus, Uhum. né? Mostrou o amor. Exatamente. Pela graça somos salvos, de versículo 10, para praticar as obras que Uhum. ele de antemão preparou para nós. Ah, Então, não é determinar o que você vai fazer para Deus, é dizer, Deus, aqui é a minha vida, mostra o que você quer e eu vou obedecer. perfeito. E o que o senhor consegue enxergar, depois de todos esses anos como missionário aqui no Brasil, voltou para os Estados Unidos e retorna anualmente para o Brasil. Como é que o senhor vê esse movimento? Tem crescido? Tem ido a passos lentos? Como é que o senhor enxerga a missão, o trabalho aqui no Brasil, desde quando o senhor veio, voltou e agora tem visitado aqui? Eu cheguei para o Brasil em 98, mas eu quero voltar para um tempo anterior. Missões evangélicas realmente começaram a crescer no Brasil em 1950. Realmente foi o início. E naquela época, pelo menos no Nordeste, estavam trabalhando nos interiores com, às vezes, pessoas que não têm muito preparação Uhum. acadêmica. E nós começamos a igreja no Brasil, assim, com os missionários. Começou, com certeza, com os missionários como parentes. Uhum. E mesma coisa que nós temos com Paulo, com Timóteo e Tito. Sim, mas o que aconteceu no Brasil é quando a igreja estava crescendo e começamos a ter pastores preparados, pastores que estavam ensinando a palavra, lugares como Antioquia Uhum. e Sibima no Nordeste e outros lugares, nós chegamos ao ponto que os missionários e os pastores estavam trabalhando lado a Uhum. lado como irmãos. Mas realmente este foi difícil para alguns missionários, porque foi sempre pensado que Sim. será assim. E os missionários precisavam amadurecer ao ponto de reconhecer que somos iguais, Uhum. irmãos em Cristo, e até temos equipes em que são os brasileiros que estão guiando a equipe. E eu sempre faço esta pergunta: no equipe multinacional, quem deve ser o líder? E muitos vão dizer, a pessoa nacional. No Uhum. Brasil deve ser o brasileiro, ou Moçambique deve ser moçambicano. Moçambicano. E eu falo assim, deve ser a pessoa que Deus deu Uhum. os dons para ser o líder. Certo. Entendeu? Entendi. Então, esta é uma coisa que é importante para nos reconhecer. No livro de Tito, Paulo escrevendo para alguém que é grego, escrevendo para alguém que ele Uhum. trouxe a Cristo, que ele preparou. Ele chamou Tito companheiro no Uhum. ministério, em outras passagens, chama ele co-líder Uhum. com ele. Então, este é um perspectiva importantíssimo para a igreja. Então, o que eu vejo no Brasil? O Brasil está hoje enviando pessoas para outros lugares do mundo de uma forma que 30 anos atrás nunca imaginamos. Uhum. A igreja aqui nunca imaginou. Uhum. Mas com isso acontecendo, é uma coisa que nós olhamos, os que estão na área de missões, olham para o Brasil e vejam o Brasil como o país que no futuro
vai enviar mais obreiros para missões do que Estados Unidos. O número dos Estados Unidos está diminuindo no mesmo tempo que está crescendo no Brasil. A pergunta é, quem será enviado? Pessoas que creem que fé em Jesus salva, pessoas que creem que a palavra é a autoridade, ou pessoas que ensinam coisas como, eu esqueci a palavra agora, prosperidade. O evangelho de prosperidade. Então, no mesmo tempo que tem muitas pessoas saindo do Brasil para fazer impacto nos outros países, tem muitos que não estão ensinando a verdade da palavra. Então, nós, como missão, queremos influenciar, trabalhando junto como órgãos como CIBIMA e outros órgãos educacionais, em preparar que os obreiros que estão indo estão ensinando a palavra de Deus. Perfeito. Para terminar o nosso tempo aqui, pastor, quais os seus conselhos para aqueles que almejam ser missionários, que estão olhando os campos, que estão se preparando para fazer isso? Primeiro conselho que eu quero dar para qualquer jovem ou, vamos dizer, adulto que está interessado em missões, se aprofunde na igreja. Leva este desejo que você tem para os líderes da igreja, para os pastores, e dizer, pastor, eu creio que Deus está tocando minha vida para missões. Orem comigo. E quando você faz isso, é possível que a liderança vai dizer, se esta é verdade, você tem de se preparar. E a nossa tendência é dizer, não, eu sou chamado, eu vou. Mas realmente, se você não submeter para a liderança da igreja, você não será útil na obra do Senhor. Eu sei que isso é muito forte, mas eu creio com todo o meu coração que a igreja local é a coisa principal em missões. Tanto em quem vai enviar, mas também o que vamos criar, o que queremos ver. E Deus prometeu edificar a sua igreja, não edificar missões, não edificar a pessoa. Sim, ele edifica a pessoa também, né? Mas não nesse sentido. Eu creio que é muito importante que você aproxima a liderança da sua igreja logo no início, dizendo, orem para mim. Olhem para a oportunidade de servir na igreja. Você pode dizer, não tenho jeito com crianças, não tenho jeito com jovens, mas abre a porta para estas coisas, para experimentar nestas coisas. Fica pronto para aprender novas coisas e se colocar com um compromisso enorme em ler e entender a palavra de Deus. Faça as aulas que tem na igreja sobre interpretação e estudar a Bíblia. Então, você vai fazer essas coisas. E também, na minha vida, como jovem, eu estava fazendo leitura das biografias sobre missões. E eu entendia como Deus estava usando pessoas de diferentes épocas, de diferentes lugares. E foi assim que eu cheguei ao ponto de dizer, não somente em um ano no acampamento, eu disse, Deus, qualquer coisa eu vou fazer. No próximo ano, eu acreditava, no mesmo tempo que minha esposa, que não fomos casados, uns 1.000 quilômetros do outro acampamento, estava dizendo, Deus, eu quero te servir como missionário. Então, aconteceu no mesmo tempo e Deus estava nos preparando para uma vida juntos, servindo ao Senhor. Muito bem. Então, a ideia é estar disponível para servir na igreja e dizer para os líderes que têm desejo de servir, e assim o Senhor vai confirmando através do serviço na igreja, no preparo, até que a igreja envia. E se você tem uma liderança piedosa, eles vão dizer, irmão, eu vejo esta área que você precisa crescer. E nossa tendência é responder, às vezes, tentando nos justificar. Mas realmente, eles, em amor, estão mostrando áreas que nós podemos crescer. E é uma bênção quando nós temos líderes que estão dispostos a falar a verdade assim. Perfeito. Pastor Daniel, obrigado pelo tempo. Grande prazer. Obrigado pela disponibilidade. Eu creio que esse pequeno papo vai abençoar a igreja e, com certeza, pode criar a motivação naquele jovem que ainda está ali, talvez, buscando o que fazer dentro da igreja. Vamos chupar o nosso próximo chimarrão. Vamos tomar o chimarrão da próxima vez em inglês. Aí o senhor me pegou.
Pastor, abraço aí. obrigado. Deus Obrigado a abençoe. você.